Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos discutir, vamos tratar de um assunto que nós acompanhamos pela grande mídia, até pelas redes sociais, que foi o fato do governador Tarcísio ter anunciado aos órgãos integrantes, aos policiais dos órgãos integrantes da SSP, Secretaria de Segurança Pública, alguma forma de aumento de salário, Sim. né? Mas a gente precisa entender o que é esse aumento de salário, né, Vilar? Exatamente, né? O assunto, na verdade, seria interessante para as pessoas que estão nos assistindo, que assistissem também a live no Instagram do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é o Derrite, né? Como é um pouco longa a live dele, vou colocar aqui no programa. Nosso programa normalmente já tem aí meia hora, 45 minutos, ia ficar um negócio muito extenso, né? E como é um assunto muito pertinente, né, o esmiuçar aos policiais estaduais, né, talvez não seja o objeto de conhecimento de todo mundo da Guarda Civil Metropolitana, mas para você, guarda, que gosta de conhecer a fundo cada assunto, eu já indico para você, vá lá, busque lá o Instagram do secretário Derrite, entra lá que ele faz uma explicação muito boa, diga-se de passagem. E uma coisa que ele já deixa claro lá, que é esse que está sendo ofertado aos policiais estaduais da Secretaria de Segurança Pública, isso então obviamente não envolve os policiais penais que estão em outra secretaria, né, que é a SAP, né, é reestruturação. Reestruturação de carreira. Não é aumento de salário. Justamente. Reestruturação. Né? Então, mais ou menos, ela foi uma reestruturação parecida com a nossa, que implantou o subsídio. Né? Tudo bem que lá não vai ser optativo, e eu acho também que não vai ter nenhum louco que não ia querer optar, né? Que é um aumento legal, né? Mas, enfim. Então, ou seja, alterou a tabela de vencimento dos policiais, né? Os policiais militares, os policiais civis, os policiais científicos. Sim. Né? E o que acontece? Ela deu percentuais diferentes. Então, assim, ela alterou a casinha lá do soldado, e alterou a casinha lá do subtenente, e alterou a casinha lá do segundo tenente, de todos que compõem a carreira da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, e da Polícia Técnico-Científica. Né? O que é importante, assim, uma informação importante para trazer aqui, que eu gostaria de destacar. Quando ele faz lá uma análise, eles criaram um espaçamento maior de valor entre o soldado e o subtenente. Nesse aspecto, isso é inversamente proporcional a que o subsídio nos colocou aqui, Exatamente. Submeteu a nossa categoria. A filosofia que foi implantada no subsídio foi de achatamento. Eu aproximo quem está em cima de quem está abaixo. Terceira classe, um exemplo, vamos tratar de sub para sub, né? O subinspetor e o subtenente. Então, terceira classe, né, para o subtenente. Ele fez essa aproximação. Qual foi a alegação do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo? Eu não lembro se ele é major ou se ele é capitão de elite. É capitão. Né? Então. Vamos tratar de major, que é sempre melhor, né? Fazer igual da Associação de Servidores, né? OCD. Né? Então, o Major Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado, foi de que ele quer dar um valor maior para o policial que quer evoluir na carreira. Então, ou seja, ele colocou como exemplo o seguinte: pô, o policial vai se deslocar lá de Bauru para vir aqui para o Cefap, aqui na Marginal, fazer o curso de sargento. Então, eu tenho que demonstrar que aquilo lá tem uma vantagem, o cara leva uma vantagem. Não só desse deslocamento, mas, obviamente, com assunção de responsabilidades. Justamente. Então, conforme você vai sendo elevado, né, na sua carreira, maiores as responsabilidades. Né? E isso, no nosso caso, foi inversamente o contrário. Né? Então, assim, algumas pessoas bateram palmas. Nós deixamos claro aqui que a correção da distorção inicial da carreira, mais do que louvável. Só que a forma como foi colocada para nós foi uma forma ruim. Sim. Né? E aí, ô Marchão, nós vamos colocar aqui na tela, vocês vão dar uma olhadinha aqui. Eu vou explicar isso aí com mais tranquilidade. Um subtenente com 6 quinquênios, ou seja, né, já com bastante tempo de efetivo exercício, né, ele recebia R$ 8.379,81 de padrão RTP quinquênio, porque eles têm alguns outros periculosidade, salubridade, eles têm lá algumas coisinhas a mais, né? Mas aquilo que o cara leva efetivamente à aposentadoria, apesar que eles levam lá também para aposentadoria, mas é uma outra categoria, não vamos entrar nesse detalhe. E passou
nessa reestruturação, o subtenente para 10.964. O que acontece era o seguinte, antes a diferença do soldado aqui de segunda classe era em torno de 38%, mais ou menos. Entre o soldado e o subtenente. Exatamente, foi para 50%. Justamente. Uma valorização, ou seja, subiu o salário inicial do policial, justamente, tem que subir mesmo, né? Os policiais militares estavam com salário defasado já há alguns anos, mas ele deu essa distância. E uma outra coisa, valorizou toda a carreira. Foi não toda a carreira. Toda a carreira. Então, o secretário Derrite me causou inveja. Nessa hora eu senti inveja. Eu queria ser um policial militar nessa hora. Deu aquela inveja, aquela dor. Falei, caraca, meu. Porque nós não tivemos isso. Justamente. Né? A nossa carreira, né? Tiveram colegas nossos que não tiveram aumento, né? Eu sou um caso à parte, mas não tiveram aumento. Justamente, tanto que não optaram, né? Muitos exatamente, né? Então, o Redmacher, por exemplo, né? Olhou lá, um inspetor que veio aqui recentemente, né? Falou, nossa, hoje eu recebo 11 mil, a opção pelo subsídio é 8. Ah, não, ele vai perder? Não vai perder, porque ele vem com complementar. Mas não, aquilo não, como fala assim, não valorizou o tempo que esse profissional teve aqui na Guarda Civil Metropolitana. Ou seja, uma conduta inversamente proporcional foi aplicada aqui. Está valorizando aqueles policiais que estiveram na Polícia Militar, que estão na Polícia Militar, né? Que inclusive vai para os aposentados e pensionistas também, lá então a regra é diferente, não vamos entrar na discussão da regra, enfim, né? Porque são militares e nós não somos, enfim. Mas o fato é que a conduta foi nesse sentido, né? E assim, fato que tem que ficar muito claro para nós, não é aumento de salário, foi reestruturação. Justamente. Então, criou diferença entre as casinhas e porcentagens lá. Para o nosso mundo aqui, né, Vilar, acho que o ponto interessante desse anúncio é que o governo federal anuncia 9% para os servidores federais. O governo estadual anuncia aí para as polícias dele aí uma reestruturação que valoriza o trabalhador. Isso acende uma luzinha de alerta na Prefeitura de São Paulo. Sim. Isso acende uma luzinha de alerta. O prefeito Ricardo Nunes tem que ficar atento a isso. Sim. Por quê? O governo federal já está tramitando lá o seu reajuste. O governo estadual já está tramitando o seu reajuste. E todo mundo vai perguntar, cadê o município de São Paulo? Sim, né? Então acende uma luzinha. Isso para a gente é favorável. Por quê? Porque favorece a discussão que a gente já faz sobre reposição salarial, né? Que Sem não é de dúvida. hoje que a gente faz essa discussão. Então facilita, eu acredito que abre portas, né? Abre portas. E assim, a bem da verdade, todo policial tem que ser bem valorizado, seja da Guarda Civil Metropolitana, seja de outras polícias. Todos arriscam suas vidas justamente, em prol da né? sociedade. E tem que ser bem valorizado. Outro ponto, viu, Marcelo, que eu queria destacar aqui, é que a gente fala e o santo de casa não faz milagre, né? Mas aí acho que o São Derrite vai fazer aqui na Guarda. Ele falou assim, mas por que não aumentou tanto de terceiro sargento? Ele fala, não, ele diz o seguinte, o terceiro sargento é transitório, assim como o segundo tenente é transitório. Então o cara é aspirante lá, terminou lá aquele período que ele tem que cumprir como aspirante, ele fica pouco tempo, desde que não dê novidade, obviamente, né? Fica pouco tempo ali como segundo tenente, fica pouco tempo como terceiro sargento e já galga a próxima, seria o segundo sargento ou então o primeiro tenente, né? Nós temos isso aqui na nossa carreira também. Justamente. Nós falamos para as pessoas, não, mas o CD, não, porque o primeira classe, a guarda, vou usar o termo cargo, não é cargo, é categoria, mas vamos usar o termo cargo para ficar mais claro, ela só tem 4 cargos. Uhum. É o classe especial, o subinspetor, o inspetor de divisão e o inspetor superintendente. Os outros são transitórios. Terceira, segunda, primeira são transitórios, do nível 1 da carreira. Né? O classe distinta é o transitório do nível 2 da carreira. O inspetor é o transitório do nível 3 e o inspetor de agrupamento é o transitório do nível 4. Mas algumas pessoas, não, mas está faltando IA. Não, é IS. Justamente. Não, mas está faltando inspetor. Não, é ID. Ah, mas é só você colocar o inspetor de divisão para fazer a função que tem que fazer. Comandante, por exemplo, de plantão, por exemplo. Lá. Tem o comandante da unidade, mas nós precisamos ter o encarregado de plantão, o inspetor. Uhum. Tem que ter. Né? Nós, aqui no centro, a gente observa com bastante frequência classes especiais, ou até, às vezes até primeira classe, encarregado de viatura.
e tem que ser o subinspetor. Justamente. Né? Se tiver o classe distinta, naquele período transitório dele, né? Então, ou seja, eu acho que talvez agora quem assistir a live vai entender o que nós estamos falando. O que nós já estamos falando já tem um tempo, né? Que é um cargo transitório. Então, ou seja, óbvio, né? Eu conheço um que ele não quis ascender a subinspetor. Ele pode... Optou em ficar... ele não quer, vai ficar ali, né? A nossa carreira permite isso. Justamente. Não tem problema nenhum, né? Então, o fato é que nós estamos vendo isso lá na Polícia Militar. Talvez isso melhore aqui o entendimento de algumas pessoas aqui dentro. Não, mas tem muito disso. Não tem, tá faltando. Quando você, né, a nossa reunião aqui com o secretário adjunto Fagotti, nós, né, nas entrelinhas nós estamos discutindo, mas então a unidade X está com problema, tal, precisa ter um IS do comando de área, comando norte, sul, leste, oeste, centro, para visitar as unidades, para ver se está tudo em dia lá. Né? Então, são filtros de gestão. Se o ID daquela inspetoria regional está com algum problema que ele não enxerga lá que está caindo o teto, precisa ir um IS lá. Ah, não, mas tem que ser o IA. Não. IA e IS é a mesma coisa. É o cargo transitório. Por que nós temos que deixar isso claro? Porque esse discurso ele é prejudicial a nós. Justamente. Porque eu falo assim, não tem muito não. Não tem muito não. Olha para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, subinspetor lá dirigindo viatura. Ah, tá, é subinspetor. Subinspetor não, perdão. Subtenente. Né? Ah, não, ele é subtenente. Ele tem que... O cargo dele exige que ele assuma a responsabilidade nas execuções das missões deles. É a mesma coisa. O que não dá é para a gente voltar ao passado. Talvez algumas pessoas estão querendo isso. Que é o segunda classe, com salário de segunda classe, ter responsabilidade de inspetor de divisão. Né? De encarregado de plantão, essas coisas, é verdade. Não dá.